estamos de volta com a programação da BMC News aqui no Top News. São 5 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília e a gente já vai direto com o Acílio Marinello, coordenador da Trevisan, que participa mais uma vez conosco ao vivo aqui do Top News. Acílio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Maurílio, Gabriel, toda a audiência do Top News. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. A gente também gosta muito da sua presença, a gente gosta de falar de assuntos do momento aqui, e algo que está marcante nesta semana na Bolsa, com certeza, é essa movimentação do Grupo Pão de Açúcar. Começa ontem, né, por essa valorização aí de mais de 22%, hoje já uma certa correção, mas se a gente pegar na semana aqui, ó, na semana que seria ontem e hoje, né, basicamente, a gente teria um ganho aqui já de 16,42 nesses papéis do Grupo Pão de Açúcar. E tudo isso justificado por esse fato, né? Pela essa possibilidade de abertura de capital, de mais negócios à frente. Só isso, isoladamente, na sua opinião, justifica essa subida, essa elevação no valor da ação? Ou tem mais coisa aí que a gente ainda não sabe? Realmente está tendo muita especulação. Eu costumo dizer, eu gosto muito de acompanhar o segmento de varejo e é um segmento que traz muita emoção sempre. A gente tem todas as análises, as informações, mas sempre tem ali alguma coisa nas entrelinhas, alguma interpretação que o mercado faz e que acaba derrubando aí as nossas análises. Como o Caio, aí, o convidado que falou há pouco tempo, o economista, disse, a gente faz nossas análises, algumas previsões, mas está sendo um desafio ser assertivo aí no segmento do varejo como um todo. Mas falando de Pão de Açúcar, acho que além desse fator que o mercado tem especulado, se vai ter ali uma oferta, né, nova de ações, a falta de pressa do grupo em acelerar devido a essa própria volatilidade, mas eu acredito também que as notícias estão vindo de fora, do grupo controlador lá do Cassinô, mudança na liderança, isso também tem influenciado bastante, né? O Pão de Açúcar já vem aí passando por momentos especulativos, final do ano passado, se as operações aqui, né, do grupo no Brasil seriam ou não vendidas, ventilou-se até que já estava praticamente fechado um negócio com um grupo colombiano e acabou que não aconteceu. Então acho que são de fato especulações, porque não teve nenhum fato relevante, nenhum anúncio formal da companhia, nenhum fato no mercado que influenciasse de forma significativa para ter essa alta volatilidade que a gente encarou ontem e hoje. A gente separou aqui, Acílio, é sempre um prazer tê-lo conosco na programação, 2 temas gerais. A gente estava conversando ali sobre pautas, falando, vamos falar sobre Pão de Açúcar, sobre varejo alimentar, atacarejo, vamos falar também sobre Gol. São 2 segmentos que são muito complicados de se entender, afinal temos operações muito pressionadas. O varejo alimentar era talvez ali o filé mignon do varejo, porque o pessoal falava que não, o pessoal não para de consumir alimentos, então ele é mais resiliente à inflação. Mas no ano passado viu-se que essas companhias podem ter prejuízo, é o caso de Carrefour, deu o primeiro prejuízo da história aí, desde a listagem na Bolsa de Valores, teve um péssimo desempenho operacional em alguns momentos do ano. E agora a gente vê toda essa discussão com o grupo controlador Cassinô, as dívidas que estão batendo à porta, a necessidade de vender ativos e essa discussão sobre mudanças societárias, inclusive, em Carrefour. O pessoal especulando que pode virar uma corporation, entrada de grandes fundos acionários com essa nova emissão, talvez a não participação do grupo controlador na negociação dessa nova emissão, dessas novas ações, então diluindo um pouquinho do poder. Então, é de se importar também o quanto o mercado dá valor a quem está na gestão das companhias, para além do negócio em si, essa participação dos grupos controladores, dos acionistas principais, do conselho de administração, que é super importante para o mercado saber qual que vai ser a postura da companhia ou da empresa para os próximos passos que serão necessários para o setor que está sofrendo bastante. Então, em momentos de pressão, quem está liderando essas empresas é um assunto super importante para o mercado também ficar atento, né? Não, de fato. O mercado, ele é averso à incerteza. Então, toda essa discussão política, de organização societária, quem que serão os novos atores que farão parte dessa composição, que vai sentar à mesa para tomar decisão, isso traz essa volatilidade. Então, enquanto a gente estiver acompanhando essas discussões lá fora, acho
que a forma como a informação chega aqui, como o mercado interpreta, que tem gerado essa volatilidade. É claro que hoje também foi uma oportunidade de realização, né? Quem surfou nessa alta de ontem aí conseguiu aferir bons ganhos, então também teve esse fator que influenciou nessa queda de hoje. Mas eu acredito que enquanto esses fatores externos, políticos, decisões estratégicas, tanto dos grupos controlador, e também algumas questões macroeconômicas aqui do nosso mercado, não tiverem um pouco mais de claridade, essa volatilidade deve continuar acontecendo aí com o Pão de Açúcar, mas pelo menos ainda não está influenciando os outros pares do setor. Então está bastante focado ainda no grupo Pão de Açúcar de fato. E parte do mercado também trocando o negócio de supermercados em si pelo atacarejo, né? O pessoal transformando ali unidades de supermercados em atacarejos, é o caso do que aconteceu com outras companhias, a transformação de negócio. Parece que está dando mais dinheiro esse atacarejo do que o tradicional supermercado. Não, isso é um ponto interessante que você traz, acho que também está relacionado à própria mudança do comportamento do consumidor. O mercadinho do bairro, que trazia aquela conveniência de você ir ali, faltou alguma coisa, você vai ali próximo da sua casa, faz uma compra rápida de um item, as pessoas estão preferindo novamente, né, quem aí é 40 a mais como eu, que viveu essa época lá nos finalzinhos dos anos 80, começo dos anos 90, voltaram a fazer a compra do mês. Então as pessoas estão preferindo, de fato, irem nos atacarejos, comprar em quantidades maiores, para você conseguir um valor unitário menor, e assim você faz a compra básica do mês, aquela compra esporádica, realmente algum item emergencial, ou aquela coisa do dia a dia mesmo, do pãozinho fresco e tal. Então isso também teve uma mudança no hábito do consumidor, e isso também tem enriquecido. E você vê, grandes grupos estão investindo, até recentemente, quem é aqui da região de São Paulo, o Max Atacadista, que faz parte do Grupo Mufato, abriu algumas lojas na região metropolitana de São Paulo, que reforça esse movimento. As marcas, de fato, estão buscando ampliar a sua presença com os atacarejos, e aí todas as marcas mais conhecidas, pelo menos aqui na região sul-sudeste, como Atacadão, Açaí, agora o Max Atacadista, o número de novas lojas neste perfil de modelo de negócio tem sido maior do que até as lojas convencionais, os supermercados, os mini-mercados, que estão cada vez mais raros aí na cidade. Inclusive, essa transição de algumas unidades do Carrefour para atacarejo foi tema da nossa discussão no finalzinho do ano passado. Nós tínhamos prévias operacionais que vinham à tona e o mercado já fazendo suas projeções, as companhias já publicando as suas cartas de intenção para 2024 como um todo. E uma das cartas de intenção, um dos objetivos de Carrefour é converter o máximo de lojas também em atacarejos, sair talvez do ramo ali de supermercados apenas e trazer mais unidades de atacarejos. Essa faz parte dessa transformação de hábitos de consumo que o Acílio trazia aí para a nossa discussão. Outro assunto, já que a gente está falando sobre dificuldades operacionais, o setor aéreo nunca foge das nossas conversas. Mais uma companhia que talvez esteja em vias de pedir uma recuperação judicial. São informações ainda preliminares sobre a Gol, nada confirmado. Há discussão sim com debenturistas, com lessores, com ali credores, e no meio dessas discussões podem sim vazar algumas informações. Então veio à tona a mercado essa intenção talvez de Gol pedir recuperação judicial. E aí fica aquela grande dúvida, como é que o setor aéreo brasileiro vai se sustentar? Porque a gente sempre fala sobre dificuldades operacionais nessas empresas, seja a Azul, seja a Latam, sejam as companhias que já se foram, como várias outras que já não operam mais no mercado brasileiro por terem quebrado, e agora a Gol com dificuldades operacionais. E lembrando, a gente passou por um ano de 2023 em que resultado a resultado as operações melhoravam. Então, se as operações estão melhorando e mesmo assim os resultados financeiros não vêm, isso liga o sinal de alerta falando alguma coisa pode estar errada com o setor de transporte aéreo aqui no Brasil, Acílio. Exato. Então também é outro setor que é muito emocionante, como você já bem colocou. A Gol vem passando por anos bastante difíceis em termos de gestão, já passou por um processo de reorganização ali das suas dívidas durante a pandemia, né? A Gol foi muito impactada
pela pandemia, teve uma redução importante de frotas, reduziu as suas linhas, principalmente as rotas internacionais, que geralmente são mais rentáveis do que as rotas domésticas, e é um setor que realmente é muito competitivo, tem custos muito elevados, principalmente aqui no Brasil em questões da operação nos aeroportos, a questão do combustível, né, do querosene aeronáutico. Então, todas as companhias, mesmo quando conseguem ali acertar a mão nas rotas, conseguem elevar o número de voos com assentos preenchidos, né, com voos com mais passageiros, o resultado está sempre ali muito próximo do equilíbrio, com uma pequena margem ali de ganho. E a Gol agora ela se coloca ainda numa situação ainda mais delicada do que nos últimos anos, refletido nessa de pequenos ajustes que já foram implementados durante a pandemia. Porque agora tem um cenário muito diferente do que é o da pandemia, né, quando a gente fala dos lessores, as empresas que emprestam, fazem, na verdade, né, a transação de leasing para as grandes companhias aéreas, uma vez que hoje elas receberem esses aviões de volta, como parte do acordo para a resolução dessas dívidas, existem filas de espera para aviões. Então já não é mais um mau negócio para os lessores receberem as aeronaves de volta, o que reduz o poder de barganha de negociação da Gol. Então já é mais um fator crítico para administrar. A dívida hoje gira em torno de 20 bilhões, é um valor bastante relevante. Apesar do grupo controlador ainda ter talvez ali alguma oportunidade de fazer mais algum aporte, o que traz uma sinalização para os credores de maior compromisso, de maior engajamento para resolver essas questões das dívidas, pode sinalizar e facilitar ali possíveis acordos. Ainda assim, devido ao montante da dívida, apesar do número de credores ser pequeno, vai ser realmente uma negociação bastante delicada e talvez por isso, como os rumores aí do mercado estão sinalizando, a Gol talvez siga a estratégia de pedir esse momento de renegociação das dívidas segundo a legislação americana, porque ela é um pouco mais flexível do que a legislação brasileira de recuperação judicial, ela vai ter mais prazo para fazer essas negociações, isso pode trazer um fôlego adicional, principalmente passando esses primeiros meses, são meses de férias, de alta demanda de passageiros, talvez essas receitas de curtíssimo prazo também possam ajudar a Gol nesse processo de reorganização das dívidas que estão aí ativas. E aí você acompanhando, claro, esse mundo de negócios, o que é melhor para um lessor, ou para um credor, ou para um debenturista esperar a companhia realmente cumprir com as suas dívidas? A recuperação judicial pode ser uma notícia positiva para quem está ali com os seus valores empenhados com a própria Gol, ou a recuperação judicial nos Estados Unidos pode ser uma notícia melhor ainda por conta da regulação, é mais flexível, então dá uma certa liberdade para a companhia, pode agilizar um pouco o processo. Como que é vista a recuperação judicial no mercado corporativo? A gente fala sempre sobre investimentos. Isso não é negócio para quem está na Bolsa de Valores colocando recursos ali em alguma companhia, porque assim que entra em recuperação judicial, uma empresa sai dos principais índices, tem fundo de investimento que não pode aportar recursos nesse tipo de empresa, então para o investidor é um mau negócio, mas para quem está com aqueles valores ali creditados a Gol, por exemplo, ou creditados para qualquer outra companhia que vai entrar em recuperação judicial. Isso é uma boa notícia, é uma má notícia? Como pode ser interpretada a RJ no mundo corporativo, Acílio? Eu analiso sempre como uma boa notícia, e até mesmo para os investidores. No curto prazo, concordo plenamente com você, os papéis caem, a gente tem aí um case que vai servir de estudo por muito tempo, foi o case das Americanas, mas se você é acionista de uma empresa e ela quebra, o seu papel vai embora junto. Se você é acionista de uma empresa que busca uma recuperação judicial e consegue passar por ela, e aí ele passa de fato a retomar ali a sua posição no mercado, passa a ser uma empresa melhor gerida, rentável, você pode ter a possibilidade de recuperar os ganhos do valor que você investiu. Né? Para quem é detentor da dívida, para os credores, acho que é uma sinalização que a empresa tem interesse em resolver essas questões, ela vai buscar um plano guiado por uma legislação que traz essa segurança jurídica também dos compromissos assumidos, e também, como eu mencionei, se o próprio grupo controlador
fizer um aporte, isso sim traz ainda mais segurança e traz mais credibilidade que a empresa de fato está empenhada em passar por esse momento de dificuldade. Então, acho que para os dois lados, tanto para o investidor quanto para os credores, passar por um processo de recuperação judicial, apesar de ser doloroso, se uma vez superado, isso acaba trazendo benefícios para todos os envolvidos. E aí até vou colocar mais um elemento, tá? Como você trouxe, que o mercado brasileiro é muito sensível no segmento aéreo, que nós temos pouquíssimos players aí atuando no mercado. Também até para isso, para o nosso consumidor, principalmente o consumidor brasileiro que viaja localmente, perder uma companhia aérea, né, que tem rotas nacionais, com uma grande amplitude, como a Gol tem no mercado, talvez traria uma concentração ainda maior, e aí fica ainda mais difícil para você ter ali uma concorrência, uma competição de preços de passagens aéreas, o que poderia se tornar ainda mais difícil para o brasileiro continuar viajando de avião. E lembrando, né, a gente tem um componente que forma os preços das passagens aéreas no Brasil, que ele é muito mais dependente da demanda do que dos custos. A gente já viu muitas vezes as companhias pontuarem justamente isso. Falou, ó, o preço da passagem aérea não é por conta do custo. O custo vai mexer na margem da companhia. Então, o querosene de aviação está mais caro, então a gente vai ter uma margem um pouco menor. Mas se a demanda é crescente, os custos, pelo menos o preço da passagem, vão continuar a aumentar. Eu escutei isso, inclusive, do CEO da Azul recentemente. Falou, ó, componente principal na composição de preço de passagem aérea é demanda. Se uma companhia quebra a demanda, vai para onde? Vai apenas para as restantes. Se as restantes não conseguem, claro, crescer na proporção suficiente para atender a todo o mercado, e aí aquela passagem aérea que no ano passado subiu 40%, 50%, você coloca aí a 10ª potência, vai subir demais. Um dos principais componentes de inflação de transportes no ano de 2023, né, Maurílio? Subiu demais, inclusive está preocupando o governo. Já foi tema de discussão, inclusive de Fernando Haddad, falando o seguinte: passagem aérea é a nossa principal preocupação no momento. Se uma quebra, se a Gol sai da jogada, vai para onde essa demanda? Vai para aquelas empresas de low budget que vieram ao mercado recentemente? Vai tudo para Azul? Vai tudo para Latam? Tem pouca companhia no Brasil, né, Maurílio? Exatamente. Um mercado bem fechado. O Acílio, você falou aí sobre a recuperação judicial de Americanas, inclusive com esse aporte aí dos sócios, né, fundadores, e dessa sinalização de tentativa de recuperação. E saiu também uma notícia sobre uma possível parceria para a continuação dessa parte digital da Americanas. Muita gente pensava que depois dessa recuperação digital, a gente até falou dessa recuperação judicial, a gente até falou sobre isso com o Saravalli, que a Americanas ficaria exclusivamente nos canais digitais e que talvez excluísse aí as lojas físicas. E foi justamente o contrário, a Americanas apostando na continuidade das lojas físicas e pensando numa reestruturação e até mesmo numa parceria com uma concorrente para continuar nos serviços digitais. E aí o mercado está todo querendo saber quem seria essa concorrente, que parceria é essa, como que você vê esse anúncio e essa possibilidade, Acílio? Essa curiosidade, né, Maurílio? É uma curiosidade. Todo mundo está pensando o contrário, e aí quando a Americanas anuncia os seus planos, o digital é que é o problema e não o físico, né? Exato. Eu tive a oportunidade de acompanhar a discussão e, bem, a Americanas, com tudo que aconteceu, pensando no consumidor final, né, a pessoa comum, gerou um receio muito grande de você fazer uma compra na internet, no site da Americanas e não receber o produto. E gerou, assim, quase que um efeito manada. Foi uma lenda urbana, não foi nenhuma informação que algum especialista citou. A queda nas vendas no online das Americanas foi vertiginosa, que ainda impactou ainda mais esse processo de recuperação. Então, acho que a decisão de manter a operação nas lojas físicas é um pilar importante, porque as Americanas faz parte da cultura de muitas pessoas, aquela compra pequena, você quer ali comprar alguma coisa muito rápida. Americanas é uma marca top of mind que está na cabeça das pessoas que, vamos ali na Americanas tem. Então, acho que é uma decisão acertada, que é um canal de venda ainda relevante e tira um pouco esse receio
do consumidor, porque ali o produto está disponível, ele pega, paga e já leva com ele. Então, partindo agora para o online, o mercado brasileiro ficou ainda mais acirrado, né? Os grandes players internacionais, aqui posso citar as duas marcas que está realmente investindo muito no nosso mercado, que é o Mercado Livre e a Amazon. Ambas fizeram grandes investimentos em centros de distribuição para melhorar a sua experiência com o cliente, reduzir o tempo de entrega e aumentou o seu sortimento de produtos, mais ainda com outras alianças, se tornaram realmente gigantescos marketplaces também para o Brasil. Então, acho que é muito acertada também essa decisão da Americanas de buscar uma parceria estratégica, porque hoje ela não tem capacidade de investimento para concorrer e bater de frente com esses grandes players. Nem investir em centros de distribuição, nem investir em modernização do seu processo logístico para influenciar na decisão de compra do cliente comum. O cliente comum vai lá, ele vai pesquisar na Americanas, vai pesquisar no site X, o site X entrega mais rápido com frete grátis, eles influenciam na decisão de compra. E talvez a Americanas hoje não tenha realmente capacidade financeira e operacional de concorrer frente a frente com esses grandes players. E o meu palpite é que talvez o que tem aí maior apetite para fazer essa parceria e também faria mais sentido para o mercado como um todo, eu acredito muito no Mercado Livre. Esse é o meu palpite. Aí, a aposta lançada. Exato. Inclusive, até um fator interessante. Curiosidade aqui na programação da BMC News, o Maurílio. O Acílio trazia essa dívida de Gol, que está em torno de 20 bilhões de reais. Era a dívida também de Americanas, estimada antes daquele rombo de mais 20 bilhões de reais. 20 bilhões é um número cabalístico aqui do mercado. Só em 2023, a expectativa do Mercado Livre era investir no Brasil 19 bilhões de reais. É quase toda a dívida que a Gol não está conseguindo pagar, é a dívida que a Americanas não estava conseguindo pagar. Então são quase 20 bilhões de reais de investimento no mercado brasileiro. Ainda não temos o dado consolidado, porque a gente vai ter que esperar o resultado operacional de Mercado Livre do quarto trimestre para saber qual foi o CAPEX de 2023. Mas eles anunciaram no começo do ano que a expectativa era investir 19 bilhões de reais. É muita coisa. É basicamente o que os outros não conseguem investir no nosso mercado brasileiro. Então, justamente para a gente identificar como é que está esse patamar das grandes concorrentes internacionais quando comparadas a empresas aqui do Brasil. No caso, Americanas, Magazine Luiza, outras grandes varejistas digitais, um investimento brutal de Mercado Livre aqui no Brasil, 19 bilhões de reais. Ainda não temos o dado consolidado, mas a expectativa era neste montante. É realmente assustador, ô Acílio. Não, de fato, o Mercado Livre, ele está realmente acreditando muito, né, no potencial do mercado brasileiro e de fato tem esse potencial, mais uma vez, né, influenciado aí pela mudança do perfil de compra do consumidor. Então, aproveitando essa lacuna que a Americanas deixou, é um espaço a ser ocupado e esse investimento não é à toa, né, uma marca sozinha investindo esse montante é porque, de fato, acredita no contínuo crescimento aqui do nosso mercado, e essa também por isso, é uma das razões do meu palpite. Acho que quem tem hoje capacidade operacional e econômica de fazer uma parceria estratégica também com uma marca grande como é a Americanas, os candidatos mais fortes, que faz mais sentido pelo seu posicionamento estratégico investir no país, é o Mercado Livre. Lá da Televisão Escola de Negócios, muito obrigado mesmo, é sempre um prazer lhe receber por aqui. A gente gosta bastante, nossa audiência também está sempre aí pedindo pelas suas participações, então seja sempre muito bem-vindo ao Top News, ao BMC News, ao restante da nossa grade de programação. Não, sempre um prazer, contem sempre comigo, parabéns pelo programa e um abraço para toda a audiência. Maravilha, valeu, obrigado. Acílio, um abração. Um abraço, estamos nos encaminhando para o fechamento do mercado.